O ano de 2022 foi desafiador para o comércio de bens, serviços e turismo. O segmento foi atingido por efeitos devastadores dos acontecimentos ocorridos durante o último ano. O segmento tem alta relevância na participação econômica do Amazonas. Hoje, o setor é responsável pela manutenção de mais de 329 mil postos de trabalho, ou seja, 70% dos empregos formais no Amazonas, segundo o próprio CAGED. Quem explica os números que mostram a força da recuperação da nossa economia é o presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, Aderson Frota, o nosso convidado do Conversa Política de hoje. A economia está assustando, Aderson? Olha, a economia ainda está num processo de recuperação. Esse processo de recuperação teve exatamente razões muito graves que pontilharam o ano de 2022. Então nós tivemos um aumento do custo do dinheiro, dos juros bancários, do preço do combustível, do preço dos fretes, dos fertilizantes que agravaram os alimentos. Então tudo isso criou um problema. Mas acontece que o problema mais grave veio exatamente no momento em que o governo, através do Banco Central, usou o medicamento de controlar a inflação, porque era um ano político, era um ano que precisava realmente conter o galope muito acelerado da inflação. Então, o que aconteceu? O Banco Central usou uma técnica muito normal em qualquer país. Pegou a taxa Selic, que é a taxa de referência, jogou de 2 para 13,75, que é a taxa de hoje. Então, só para a gente entender, então, esse remédio, ele vem de dois eventos mundiais. A gente estava falando aqui, o primeiro, a guerra da Ucrânia, que encareceu a corrida do petróleo. E o petróleo, né? Obviamente. E isso não tem, o que você está dizendo é que a economia nenhuma no mundo tem como fugir dos efeitos disso. Não tem, até porque a economia ela sofre consequências. Quando a economia sofre consequências, ela atinge automaticamente o consumidor, a população. E aí é que realmente fica a coisa mais complicada e mais difícil. Por quê? Porque quando a população não consegue absorver os custos da inflação, o custo dos juros bancários, do dinheiro, aí o que acontece? Há uma retração da atividade comercial de forma muito forte. E na esteira dessa retração pode vir o quê? O desemprego, que é a parte dolorosa. Essa é uma das coisas que a gente convive com muito cuidado e muita responsabilidade. Então, só para a gente contextualizar aqui o início da nossa conversa, nós estamos falando de dois eventos mundiais que geraram, obviamente, uma pressão da inflação, da alta dos preços. O governo, para segurar essa alta da inflação, aplicou um juros alto, e esse juros alto, e aí é onde chega no comércio, esse juros alto faz com que, primeiro, a pessoa que arrisca fazer alguma coisa se endivide, e essa dívida fica quase impagável, porque os juros são muito altos, eles vão virando uma bola de neve gigante, e na outra ponta, aquele que não consome gera, obviamente, o desemprego, porque a falta do consumo faz com que o empresariado tenha que reduzir custo. Perfeitamente. É isso aí, exatamente nessa sequência que você colocou, é que realmente a coisa se desdobra. E hoje nós estamos nessa condição? Hoje nós já estamos vivenciando o quê? Um alto índice de inadimplência. Ou seja, a dívida, né? Dívida. Nós estamos vivenciando, digamos assim, o consumidor que está amedrontado e não quer comprar, porque ele vai priorizar o que ele vai comprar, porque o poder aquisitivo dele realmente caiu. E nós estamos focando num aspecto que é exatamente o mais difícil da gente poder viabilizar, que é a negatividade. O consumidor, quando está devendo, ele fica negativo. Quando ele fica negativo, ele não tem acesso ao crédito. Ou seja, então, uma das ferramentas do comércio, que é vender a prazo, ela também fica prejudicada nesse cenário. Muito prejudicada. É isso que você está falando, é exatamente correto. Esse é o raciocínio. E veja bem, por quê? Porque o papel do comércio é um papel, digamos assim, que tem um efeito sobre a sociedade muito forte.
É o comércio que leva a mercadoria para abastecer o consumidor. É o comércio que entrega essa mercadoria sem custo. É o comércio que abre crédito, que parcela para que o consumidor possa comprar. É o comércio que se espalha pela cidade inteira e pelo interior do estado para facilitar a vida, o conforto e a segurança. Esse é o papel da atividade comercial. Então, o comércio tem a responsabilidade, tem esse enfoque muito forte dentro dos seus sentimentos de que precisa levar ao consumidor as condições necessárias para atendê-lo, facilitar de todas as maneiras, tanto que hoje nós fazemos uma pesquisa sobre as principais datas do comércio. Nós fizemos agora o Dia dos Pais, vamos fazer agora o Dia das Crianças, que é a terceira melhor data do calendário comercial. O Dia das Mães também já. Já né? fizemos, que é a segunda maior data. A segunda? Depois, não, o Natal é a primeira. Natal é a primeira. Segunda, Dia das Mães, e a terceira é o Dia da Criança. Dia da Criança. E o que a gente focaliza? Quando a gente pergunta do consumidor o que ele quer comprar, quanto é que ele quer gastar, qual é a forma de pagamento, qual é o local que ele prefere comprar, tudo isso a gente começa a armazenar um contexto de informações muito importantes. Como assim? Aí o consumidor que antes não enxergava tempo, não enxergava dificuldade de trânsito, não enxergava dificuldade de estacionamento, não enxergava o custo do combustível, hoje ele enxerga. E ainda adiciona mais uma preocupação que nós vimos começando a perceber, que é o problema da segurança. Hoje o consumidor tem essa visão de tempo, de dificuldade de trânsito, de dificuldade de estacionamento e custo de estacionamento, entendeu? Ele não quer ficar perdido no trânsito. Por isso é que você está vendo que hoje o comércio de bairro está se expandindo de forma muito célere. Por quê? Porque o consumidor faz as contas. Opa, eu vou gastar R$ 6,29 de combustível para economizar R$ 5,00, não vale a pena. Eu vou comprar aqui no comércio, que eu só ando um quarteirão, acabou. Então, essa percepção é uma coisa presente. Ou seja, é uma inteligência de mercado mesmo, né, Adesso? Agora, isso talvez, ou você pode afirmar para mim com mais precisão, isso é resultado, obviamente, dessa percepção de que o consumidor, por estar mais difícil para ele, você tem que ser mais competente de chegar nele? Com certeza. Olha, o grande lance do comércio hoje é que você, por exemplo, quando faz uma pesquisa, você diz, olha, como é que você quer pagar a sua compra? Qual é o valor que você quer gastar no presente que você vai dar para o dia da criança ou para o dia dos pais? Qual é o presente? Aí você focaliza, olha, vou dar um calçado, vou dar uma camisa, vou dar um eletro, quer dizer, e aí pergunta... São indicadores para os pedidos já. Da preferência maior da compra do que presente. Vai influenciar no pedido da loja. Que vai influenciar. E outra coisa, quando a loja vai comprar, ela precisa saber não só qual é a preferência do consumidor, qual é o valor que ele quer gastar naquele presente, que é muito, muito importante, a forma como ele quer pagar essa mercadoria que ele compra. Então, o comerciante, ele precisa, pela nossa logística, pela nossa dificuldade, pelas nossas distâncias, pelos nossos fretes elevados, o comerciante precisa saber comprar dentro do contexto. Senão ele, por exemplo, vai comprar o consumidor quer gastar até R$200, ele compra uma bolsa de 500, está fora. Ele já não vai vender. Já não vai vender, então ele está empatando o capital no momento em que ele recolhe imposto antecipado, então não é conveniente. Então a nossa tarefa, a tarefa da FEComércio, é levar aos empresários que estão linkados naqueles presentes da data para que eles possam comprar da melhor forma, atender o cliente da melhor forma, exatamente satisfazer a expectativa do cliente. A nossa missão é atender a população e atender ao cliente. Agora, Décio, essa preocupação de vocês, ela começou quando? E desse período em que ela se estabeleceu, em que vocês começaram a produzir essa inteligência de mercado, vocês já conseguem visualizar resultados positivos? Por exemplo, em determinados setores, ou até mesmo um feedback das empresas dizendo, olha, através desses estudos, eu consegui investir melhor meu capital e consegui ter um resultado melhor, perdi menos dinheiro em produtos que não vendiam e estou vendendo mais. Vocês já têm esse feedback? Tem. Olha,
A nossa atividade, o nosso segmento, que é comércio e serviço, o nosso segmento ele é muito estratificado. Nós temos grandes empresas, nós temos médias empresas, nós temos pequenas empresas, nós temos microempresas e nós temos o MEI, que é o micro individual, que ele está no contexto da economia, ele está dentro do circuito da economia. E cada um desses precisa de uma informação mais palmilhada, mais completa, mais informativa, para que ele possa, já que ele está tendo uma estrutura mais carente, é preciso informá-lo para que ele possa ter um desempenho melhor. Esse é o papel da FEComércio. A FEComércio existe não só para ser FEComércio, ela existe para defender os interesses, defender os direitos, atender às reivindicações, orientar o empresário. Por isso é que recentemente nós fizemos um evento chamado Innovation, que é inovação, que é mostrando para o empresário o que é o futuro, como é que ele tem que se portar, as coisas que ele tem que absorver, as tendências que ele tem que incorporar dentro da empresa para que ele possa ter um grande desempenho. É isso que vai fazer esse contexto. E essa é uma missão da FEComércio. Agora, Décio, a gente, nesse momento de tanta pressão, vou dizer assim, a gente vê muito discurso, né? Então a gente vê, por exemplo, agora mesmo o CAGED saiu, houve uma redução aí de 20%, salvo engano, no saldo de geração de empregos. E a gente estava, obviamente, uma discussão interna, e aí há aqueles que criticam, por exemplo, você falou das MEIs, criticam as MEIs, né, criticam outras formas de geração de renda das pessoas, né, e até mesmo do microempresário, né? Quer dizer, eu queria a sua visão sobre isso, porque assim, no meu entendimento, e aí eu vou jogar bem lá embaixo mesmo, o que eu acho que importa para a sociedade é que ele tenha no final do mês o dinheiro para viver, né? Quer dizer, no geral, as pessoas estão preocupadas em se manter. Não importa se vai ser de um jeito, se vai ser de outro, o que é o melhor. Num momento desse em que a gente não tem tanta certeza de muita coisa, a gente precisa garantir que as pessoas tenham como manter suas famílias, não é? Esse não é o raciocínio? Bem colocado. Você me dá uma perspectiva para poder responder uma coisa que já tinha escapulido um pouquinho do meu campo de visão. Veja bem, o comércio, ele não é bem percebido, não é, digamos assim, aplaudido dentro do desempenho que ele tem na sociedade. E aí, veja bem, o que nos despertou essa percepção? Por os 2 momentos de pandemia. O único segmento que ficou sob restrições de portas fechadas foi a atividade comercial e de serviço. Então, esse momento difícil foi o momento que nos despertou para saber o seguinte: o que é que nós somos, afinal de contas, o que é que nós representamos na realidade e para que a gente possa entender melhor por que nós fomos punidos se nós temos a missão de atender a população. Por que nós somos punidos? Aí começamos a coletar os dados para saber qual era a nossa identidade, o que nós representávamos, o que nós éramos na economia. E aí começamos a coletar os dados. E hoje esses dados estão consolidados, eu vou depois lhe passar essa informação. Hoje os dados nos apontam o seguinte, que o comércio, o setor, nosso segmento, comércio e serviço, é responsável por quase 50% do PIB. Nós somos 47% do PIB. Isso aí é um dado importante e não é dito por nós, é dito pelo IBGE e pela SEDECT, que é órgão do governo. Aí nós procuramos saber, sim, e o que nós representamos em termos de contribuição para a sociedade. Contribuição para a sociedade é quanto nós recolhemos de tributos para o governo do Estado, para os recursos do Estado. Historicamente, nós representamos quase 60% de todos os da arrecadação. Da arrecadação. Historicamente, nós somos 57%, porque tem oscilações. E este período, como eu disse para você que estava difícil, nós ficamos abaixo de 53%, mas todos os setores caíram. A arrecadação do Estado caiu, na indústria, na agricultura e no nosso segmento. Então, assim mesmo, nós continuamos sendo acima de 50% da arrecadação do Estado.
Outro fator que é realmente, e esse dado é feito, é construído pela Secretaria da Fazenda, não é dado inventado. É lá na fonte da arrecadação. É lá na fonte. Outro dado que nos orgulhece, outro dado que nos enche de autoestima boa, é que nós somos os maiores empregadores do estado do Amazonas. Isso... 70% da mão de obra está dentro do setor de comércio, serviço e turismo. Então, o que nós queremos com isso? Mostrar, não é esses dados do CAGED, e ele focaliza os empregos formais, sim, aqueles que têm carteira assinada. O que nós queremos mostrar com isso? Nós precisamos mostrar para a população, para as autoridades, o que nós somos da economia. Nós somos a parte mais importante da economia, nós somos a maior parcela do PIB, nós somos a maior parcela da arrecadação dos recursos do governo, nós somos os maiores empregadores do nosso estado e nós ainda temos uma missão nobre, atender a população em todos os quadrantes da cidade, em todo o interior do estado do Amazonas. Isso é missão nobre, e nós nos esforçamos para fazer isso com responsabilidade, com precisão, com, acima de tudo, levando conforto, segurança e muita responsabilidade. Por exemplo, quando eu falo tempo, responsabilidade. Por exemplo, se a minha loja vende, por exemplo, sei lá, um telefone, um aparelho qualquer, e esse aparelho tem defeito, o consumidor tem todo o direito, pela legislação, pelo Código do Consumidor, de ir ao estabelecimento comercial e o estabelecimento troca o produto ou devolve o dinheiro. É responsabilidade legal. Depois é que a empresa vai se reportar com a indústria, com quem forneceu, isso é outro departamento. Então, a nossa missão é nobre. É por isso que nós dizemos, olha, nós precisamos mostrar quem nós somos na economia e, acima de tudo, que a população nos entenda, nos perceba, nos valorize, que isso é muito importante. Mas você fala isso e eu sinto que há um tom de que vocês não se sentem valorizados, é isso? Não nos sentimos. E o que faz vocês não se sentirem valorizados com tanto resultado e com tanta importância, né? Porque 60% dos empregos... Nós temos o tratamento mais rigoroso do ponto de vista fiscal, no recolhimento de tributos. Embora nós sejamos quase 60% dos tributos, a maior parcela dos tributos, o nosso tratamento é um tratamento duríssimo. Posso exemplificar, se você me permitir. Por favor. Por exemplo, até o pessoal da indústria achou que poxa, você está nos acusando. Não, eu estou contextualizando a economia, não tem outro jeito. Você tem que pegar os parâmetros. Tem que pegar parâmetros. Sim. Então, enquanto que o tratamento da indústria, que ela merece, que ela é realmente um dos vetores da economia, não tenha dúvida, enquanto que a indústria recolhe ICMS com desconto, que varia de 55% a 100%, tem produtos que não pagam nem um centavo. O comércio paga sob duas modalidades, que é a substituição tributária e o pagamento antecipado, com agregado. Então, se eu compro um objeto para vender, esse objeto custa R$100, supomos, R$100. A Secretaria da Fazenda estabelece a margem de valor agregado que eu tenho que jogar em cima do preço do produto. Ela disse, olha, este produto você tem que agregar 70%. Então, essa mercadoria que eu comprei por 100, ela passa, eu tenho que vender no mínimo por 170. Eu é que tenho que vender por 170. Então, essa dificuldade é uma dificuldade que nos pune. Se nós temos que recolher imposto ou 30 dias na substituição tributária ou até 45 dias no pagamento fora da substituição tributária. Então, às vezes, você paga o tributo com margem de valor agregado, com agregação, em até 45 dias, às vezes, sem colocar a mão na mercadoria. Você já está pagando imposto. Está pagando imposto. Isso é grave, porque isso descapitaliza a empresa comercial. Então, sobre a reforma tributária, essa criação aí de unificar, será que não vai melhorar vamos dizer assim, esse tratamento pesado com vocês? Qual é a visão de vocês? Olha,
a primeira coisa que eu focalizo na reforma tributária é que é preciso dizer com clareza quanto o consumidor, que é quem paga, quanto paga de carga tributária. Isso é importante, porque, na realidade, os três princípios que norteiam a reforma tributária é, primeiramente, a redução de burocracia, a simplificação da legislação e que não haja aumento de carga tributária. Esses são os três princípios. Mas é importante que nós tenhamos em mente uma situação que é muito difícil. Eu acho que é difícil, embora não estou dizendo que é impossível, é difícil. Porque o Brasil é um continente, com 5 regiões diferentes. Os problemas daqui da Amazônia são um, os problemas do Nordeste são outros, Centro-Oeste é outro, Sudeste é outro, Sul é outro, Leste é outro. Então, essas diversidades, é como se, eu sempre exemplifico de forma grosseira, é como se eu botasse dentro de uma sala fechada 5 pessoas falando idiomas diferentes. Qual seria a possibilidade de entendimento? Será remota. Pode até haver uma algum alinhamento, mas no geral... Agora, o que eu digo é o seguinte, nós precisamos focar 2 coisas. Primeiro, que quando você fala de reforma tributária, você está falando de receita. Mas aonde é que está o foco na despesa? Nós temos que focar a despesa, porque senão o balanço não equilibra. Então, focar sua receita não significa dizer que um pai de família, porque ganha mais, ele está equilibrando o orçamento dele. Então, é importante que ele tenha um contexto do que ele ganha e possa gastar exatamente dentro daquele orçamento. Então, é importante. A outra parte que eu reputo importante é o seguinte, é que a modernidade que a gente precisa trazer para o nosso sistema, a estilo do que você vê lá nos Estados Unidos, onde você como consumidor, você sabe, eu vou comprar um produto, custa $10, e eu sei que eu vou pagar $10, e quando eu chegar no caixa, eu vou ter mais a carga tributária que eu tenho que pagar, independente do preço da mercadoria. Aí, esse momento, aí o consumidor ia passar a ter muita consciência de quanto ele paga de impostos, entendeu? Para que ele tivesse a visão mais perfeita, porque a visão do consumidor até hoje é que, vou fazer referência a uma pesquisa que aconteceu em novembro do ano passado, por ocasião do Black Friday. Aí uma rádio divulgou uma pesquisa onde 82% dos entrevistados diziam o seguinte, que o comerciante só visava lucro, era manipulador de preço, era manipulador de promoção e era sonegador. Primeiro que sonegação não existe, porque tudo que você compra obrigatoriamente passa pelo crivo da SUFRAMA, da Cefaz e da Receita Federal. Até para comprar, o meu fornecedor tem que pedir permissão à SUFRAMA para me vender. Então, esse negócio, isso é coisa de 25 anos, é uma cultura que vem há um quarto de século, onde antigamente se tirava a nota fiscal depois. Incomoda vocês hoje? Só nos atrapalha. O comércio não é mais aquela ação, aquele ente que sonegava, que só visava lucro. Primeiro, o preço é a fazenda que sugere. A emissão da nota fiscal é a Cefaz que praticamente gerencia. Para eu poder comprar, eu tenho que ir à SUFRAMA para poder comprar com incentivo. E eu tenho ainda que estar respaldado por 6 certidões para poder comprar. Senão, as fontes não podem vender. Ele está com 2 certidões vencidas. Então, mesmo que eu esteja, o meu fornecedor primeiro se dirige à SUFRAMA, a SUFRAMA autoriza, ele emite a nota fiscal e manda para a SUFRAMA manda para a Cefaz e manda para a Receita. Essa é a realidade de hoje. Então, cadê a sonegação? Se nós temos que pagar imposto em até 30 ou até 45 dias. Pagamos, às vezes, sem colocar a mão na mercadoria e sem vendê-la.
É porque tem o trânsito, né, do mercado ali. Então, nós temos uma série de problemas, de desconhecimento que a gente precisa superar. A gente precisa... As pessoas não têm noção disso. Não. Você falou aí da pesquisa, eu acho que, na verdade, o cidadão só vê o seguinte, está caro, está barato. É só isso. Né? Ele não tem noção de quanto, por exemplo, ele está pagando porque aumentou determinado imposto e aquilo ali. Hoje você vê mais isso na gasolina e tal, que a mídia, de certa forma, cobre isso muito bem, mas no preço do produto, no geral, não tem isso, né? E a gente precisa dizer de forma clara, olha, a formação de preço é o seguinte, o preço da mercadoria, a carga tributária, que é outro fator que não depende da empresa, a empresa só repassa para o preço. Aí depois você vai ter o custo operacional. O que é o custo operacional de uma empresa? É aluguel, é água, é energia, é folha de pagamento, é o custo do cartão, é o custo do dinheiro. É isso que ela repassa dentro do preço. E às vezes a lucratividade está tão inexpressiva que as pessoas não percebem. Então, por quê? Porque o comércio tem uma consciência. Se o valor for muito alto, o consumidor não alcança. E aí a venda não se realiza. Eu sei que isso é variável, mas numa média, só para o pessoal ter uma ideia, qual a margem de lucro que as empresas no geral trabalham, principalmente no varejo, só para eles terem uma ideia, dentro de um produto independente do valor dele? A regra básica, a média de resultado que uma empresa consegue hoje é 5%. Ou seja, de tudo aquilo, de tudo, 5% fica efetivamente de ganho para ela. Isso é o que, se você falar com qualquer empresário, antigamente você dizia, eu ganho 10, eu ganho 15, eu ganho 20, não existe mais isso, pela conformação da economia. E isso é muito importante que a gente diga, mas eu acho que o ideal era que a nossa população, o consumidor, o cidadão que paga tudo, ele tinha que ter essa noção, essa consciência. Então você defende que agora na reforma eles criem algum mecanismo como esse que você citou agora dos Estados Unidos? Eu acho que é importante que o cidadão tenha a primeira consciência de que é ele quem paga. Isso aí eu acho que tem que ficar claro, né? Precisa ser, olha, quem paga os impostos são vocês. E os impostos que a gente recebe dos órgãos de governo são repassados no preço da mercadoria. O resto é frete, é o custo que você paga em aluguel, água, luz, telefone, folha de pagamento, INSS, que aquilo tudo incorpora no preço. Não é que o empresário esteja inventando, construindo essas imagens. Não. O empresário repassa e o empresário quer realmente viabilizar a sua venda. Então, esse é o lado realmente importante. Muito bem. Agora, Adelson, a gente está vivendo agora um momento, obviamente, com essa reforma política, um novo governo, né? E a gente percebe um movimento, sem querer entrar na política, mas aí, querendo ou não, são estilos, né? É um governo mais Estado, né? E toda essa reforma, a gente observa alguns elementos de um governo mais estadista, né? Quer dizer, a arrecadação será centralizada, né? Óbvio que não sei se isso vai ser aprovado, mas é o que foi proposto. Não dá um certo medo de ter um governo muito centralizado, num segmento em que a gente sempre entende que é muito melhor que haja uma livre concorrência, que essa coisa ela flua de uma forma mais livre, sem tanta interferência? O que eu penso, Álvaro, é que você tem que compatibilizar receita e despesa, porque senão você vai acabar sacrificando a parte mais frágil. E a gente tem um ditado popular que diz, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. E o mais fraco, que não tem ingerência, que não tem poder de decisão, é o consumidor final, é o cidadão. Então, é isso que a gente precisa ter o foco, de que a carga tributária não pode mais extrapolar de tal maneira que as pessoas fiquem sufocadas. E isso vai dificultando a própria economia. E o Estado precisa perceber que quanto mais a economia funciona, mais o Estado arrecada. Se ele engessa a economia, ele arrecada menos. Então, esses detalhes é preciso ter essa consciência.
Outro fator que eu acho que é importante, é preciso o Estado perceber quem é o seu melhor parceiro. E o seu melhor parceiro é o nosso segmento, quem mais arrecada, quem mais emprega, entendeu? É quem mais participa da formação da economia. Então, isso precisa ser valorizado, precisa ser entendido, e aí a coisa começa a funcionar, é claro. O Estado está preocupado com as suas despesas, está preocupado com os seus compromissos, está preocupado com os seus investimentos. Claro, isso é normal, nós entendemos. Não é por esse lado que nós estamos falando, na realidade, é não depois criar progressivos aumentos que sacrifiquem exatamente o cidadão que porque no final é o que você estava explicando na formação do preço. Né? Quer dizer, no final, quem vai pagar tudo aquilo que o governo decidir fazer vai ser o consumidor, ou seja, é o cidadão. Exatamente. E neste momento, e aí vem, eu acho que é importante que o senhor pontuou, a questão da transparência, ela seria muito importante para o cidadão entender isso. Muito importante. Né? Porque hoje a visão que ele tem, que é o que eu falei, é de que quando aumenta o preço, é o preço é o empresário que está aumentando. Né? Exatamente. Quer dizer, o empresário está lucrando mais. Tá? E esse, como nós estamos, veja bem, não sei se é o Caetano Veloso, ou se é o Chico Buarque, eu sei que eles cantam dizendo o seguinte, olha, nós somos mais propensos a ver defeito em quem está próximo do que ver em quem está longe. É claro, eu posso julgar muito mais o meu vizinho do que o cara que está morando a 2 quilômetros da minha residência. Então, nós é que estamos na ponta, nós é que estamos próximos do consumidor. Consequentemente, o rigor é maior na nossa avaliação. A cobrança vem em cima de vocês. Entendeu? Bom, mas falando ainda dessa questão do Estado, recentemente, né, e aí a gente tem que dizer que a FEComércio ela administra um sistema, que você explique um pouco o que é esse sistema, né, para as pessoas entenderem, e que o governo, de certa forma, começou a olhar para o dinheiro desse sistema. Explica para a gente, para o pessoal entender o que aconteceu. Olha, é muito bom poder ter a oportunidade de falar disso, porque muita gente não sabe e até alguns empresários também não sabem, porque na realidade cada uma das federações, a Federação da Agricultura tem um espectro de empresas, a Federação da Indústria tem o seu arsenal de empresa e a FEComércio tem na área de serviço, comércio de bens e serviços de turismo, tem também o seu grupo. Então, é muito importante dizer que cada uma dessas entidades, a Federação da Agricultura tem o seu serviço através de uma sigla chamada Senar. A indústria tem através de 2 siglas chamadas SESI e SENAI. E a FEComércio tem o SESC e o SENAC, tanto que terminam por ser porque chama Sistema Comércio. Então, o SESC cuida da parte social, cuida da alimentação do trabalhador, cuida da terceira idade, cuida da parte cultural, da parte de ensino. Hoje nós temos uma escola dentro do nosso complexo cultural e social. Nós temos uma nossa escola que tem 2.000 alunos, com uma renúncia pelo valor da mensalidade, que é de R$300, que é um valor praticamente significante para o nível e para a qualidade de uma escola que é a 7ª escola classificada pelo MEC, pela sua eficiência, abaixo de colégios militares, de 2 grandes escolas particulares que estão realmente dentro do contexto. Nós somos a 7ª, porque nós levamos qualidade, mesmo com preço muito reduzido, por causa da nossa renúncia, que é uma renúncia consciente, nós fazemos isso conscientemente. Nós temos o restaurante do comerciário, nós temos a terceira idade com todas as atividades, nós temos o Mesa Brasil, que distribui alimentos para as comunidades carentes, tudo é social. Então isso basicamente é o seguinte, um pedacinho daquilo que
as empresas arrecadam ou fazem de recurso no mês ali, aquilo ali vem para essa caixa, vamos dizer assim, para essa estrutura que financia essas outras. Muito bom, muito pertinente a sua pergunta e inteligente. Veja bem, esse recurso que o SESC e o SENAC, na formação profissional, de formação de mão de obra, esses recursos não são públicos. São recursos que vêm da folha de pagamento das empresas comerciais e de serviço, que recolhem 2,5% do total da folha de pagamento. 1,5% vai para o SESC, que é a parte social, e mais 1% vai para o SENAC, que é a parte de formação de mão de obra, treinamento. Todo mês. Pronto. Então, os recursos não têm nada Tem um público, centavo público. Nenhum recurso. O que aconteceu? Num determinado momento, o governo lançou dentro de um projeto que tramitava dentro da Câmara Federal, um projeto que visava tirar uma parcela desses recursos. E aí, mas por que o governo quer tirar uma parcela que é privado e que é dirigido exclusivamente ao trabalhador e à população carente? Como é que cabe esse tipo de raciocínio? Nós fomos mostrar, então, a origem desse dinheiro. E por que o governo só focalizou SESC e SENAC? Por quê? Porque hoje a agricultura está mecanizada, não tem mais muita gente trabalhando na agricultura. Não tem mais volume de trabalhadores. Ela pulveriza com drone, ela planta com trator, ela colhe, ela faz tudo. Então, o número de pessoas trabalhando é muito pequeno. A indústria, por sua vez, ela está num processo normal, racional, de automatização e robotização. Porque isso reduz custo para ela. Então, ela realmente, quando ela robotiza, ela está botando um cara que repete várias operações, mas que não tem transporte, que não tem comida, que não tem férias, que não tem noite mal dormida, não tem nada. Ele é um robô. Ao passo que nós não. Quem mais emprega, quem mais precisa de gente, quem mais absorve, é exatamente o nosso segmento. Que emprega 70%. Então, nossos recursos, os recursos que provêm na direção do SESC e do SENAC, são mais expressivos por causa disso. Porque nós somos 70% da mão de obra do país. Então, como 70% da mão de obra do país, o nosso recolhimento é mais expressivo. E o governo olhou, opa, a indústria não tem muito, a agricultura não tem quase nada, mas o SESC e o SENAC tem muita coisa. Então, focalizou nisso. Quando nós nos defendemos, foi dizendo, olha, não tem cabimento o pleito promovido era a Embratur que queria. Eles queriam tirar isso aí para colocar na empresa de turismo para fazer divulgação do país. Fazer a atividade pública. Mas como tirar recurso do trabalhador, da população carente do comércio, para transportar em benefício para o turismo externo? Não tem porquê. Então é isso que nós focalizamos, defendemos. E eles queriam quanto? Como é que era a ideia deles? Olha, eles queriam, pelos cálculos que chegaram até nós, eram mais ou menos uns 300, 400 milhões de reais que eles iam querer, entendeu? Aí nós como tirar do trabalhador? Como fazer isso? Tirar do trabalhador uma receita que vem da folha de pagamento das empresas comerciais de serviço, que dirigida exclusivamente ao trabalhador, não tem nenhum vínculo público, ao contrário. Por quê? Porque estes recursos, eles transitam pela pela guia da Previdência Social. Então, quando a empresa pega 2,5% da sua folha de pagamento, ela recolhe dentro da guia da Previdência Social. E aí, muitos órgãos do governo acham que aqueles recursos são públicos. Não são públicos, são recursos privados. E o governo ainda lança a mão de um percentual só por causa desse trânsito que faz. Ou seja, só por usar a estrutura dele para... Por outro lado, todos os recursos que transitam nas ações do SESC e do SENAC são fiscalizados pelo TCU, pela CGU e pelo Ministério Público. E não são públicos. Olha só. Mas porque transita pela só porque guia da passa Previdência. Lá, aí tem que passar pelo TCU. Bom,
Mas aí o cerco ficou armado, eu vi que houve uma reação muito grande por parte das instituições, né? E eu queria que você falasse em que pé ficou isso, né? O governo voltou atrás na decisão, não insistiu mais nisso? O governo passou a ter consciência da origem dos recursos, consciência clara. Olha, não são recursos públicos, eles transitam pela grelha da Previdência e dá a conotação pela fiscalização do TCU, do CGU e do Ministério Público de que são recursos públicos. Não, nós nos submetemos até porque nós somos transparentes, não temos nada a esconder. O que realmente é gasto e nós fazemos questão de que se de forma transparente, clara, não só para a população, para o governo, mas acima de tudo para as empresas que vão sentir que aquele valor que eles destinaram ao SESC e ao SENAC está sendo gerido com transparência e honestidade. Muito bem. Bom, e aí, Adelson, eu queria que a gente encerrasse essa entrevista você falando um pouco de futuro. Diante de tantos desafios, né? A gente falou de economia, falamos aí dessa, vamos dizer, centralização, reforma tributária. Como é que é a visão da FEComércio para a economia brasileira no futuro? Não só o que vocês desejam, mas, enfim, aquilo que vocês esperam que vai acontecer. O que vocês estão discutindo em relação a isso? Olha, Álvaro, é muito importante. Aliás, o empresário tem que trabalhar com uma certa previsibilidade, né, no futuro. Sim. Não dá para trabalhar só com o presente. Né? Não, outra coisa, você, pela nossa distância, pelas nossas características, nós temos uma logística complicada. Começa por aí, nós só temos 2 modais. Um semimodal, porque um é o navio que chega no nosso porto. E que durante os 2 meses desse ano houve dificuldade porque os navios vinham chegando com menos capacidade de contêiner, 50% a 60% do contêiner, porque não tinha calado para poder ancorar. Isso acabou gerando despesa. Depois nós temos o rodofluvial. O rodofluvial é complicado. A mercadoria vai até Belém, vai para o lombo de uma balsa e sobe o Rio Amazonas. Então, mais dias. Ou vai para Porto Velho. Faz o mesmo caminho. Aí chega lá, balsa, transfere para uma balsa e ela desce o Rio Madeira. O Rio Madeira é o caminho mais curto, porque ele é mais próximo. Mas, em compensação, é um rio de leito móvel. Os bancos de areia um ano estão aqui, outro ano estão ali, porque a água barrenta significa que o leito não é bem definido. E é um leito e nós temos que considerar o seguinte, na rigor, todos nós da região, da Amazônia, sabemos que o rio sobe e desce. Sobe e desce. Então, esse problema é o seguinte, no momento em que o rio desce, as dificuldades crescem. No momento que o rio sobe, também as dificuldades crescem por um lado e melhoram por outro. Quer dizer, na logística melhora sensivelmente. Então, essas são as dificuldades. Nós só temos 2 modais, porque se você for usar o avião, nem toda mercadoria você pode transportar de avião, nem toda mercadoria pesada, não tem dúvida que não se pode transportar de avião, então só resta o caminhão nesse modal que vai até um ponto de Porto Velho e até Ponte de Belém e vem uma balsa, entendeu? E apenas essas 2 modalidades, nós não temos ferrovia. As nossas estradas, a nossa estrada que nos liga Manaus a Porto Velho, tem 400 quilômetros intransitáveis, que segundo um transportador disse, olha, nós temos tanta lama que até trator atola. Então, precisamos romper com esses argumentos de que a estrada vai gerar danos ambientais. Como? Ela foi inaugurada nos anos 70, em 1970 ela foi inaugurada. Fazem 53 anos que ela foi inaugurada. Cadê o dano ambiental? O dano ambiental que tinha acontecido já aconteceu. Mas não, aí fica esse negócio, o IBAMA intervém, e o IBAMA impede, e não pode, e não tem licença, e aí você entra de novo no inverno, aí no inverno você não pode fazer nada, tem que esperar o verão, e só temos 6 meses de verão com muita chuva na intermitência. Então, é difícil. Então, por isso, a gente precisa dizer de forma clara,
a população paga mais caro por causa desses problemas logísticos. Logísticos. Tá certo. Décio, queria agradecer, desejar a você aí uma excelente gestão à frente da FEComércio. Eu acho muito importante a sociedade ter cada vez mais informações sobre como funciona essas estruturas. Você falou uma coisa que eu guardei, né, que vocês foram perseguidos na pandemia, e eu me recordo, vivemos, né, enquanto imprensa, intensamente ali a pandemia, e o empresário ficou praticamente endemonizado, né, porque ele queria trabalhar. Né? Quer dizer, ele quer matar pessoas e tal, faziam umas associações assim muito malucas, né? Essa que é a grande verdade. E a gente, conversando com você, a gente percebe que, na verdade, há uma relevância fundamental na economia que passa pela atividade comercial e de serviços. Né? Álvaro, muito inteligente a sua pergunta e nos dá a oportunidade de falar um pouquinho. O comércio foi fechado sem muita consciência do papel, dos efeitos. Porque é o seguinte, se você olhar para a realidade comercial, com exceção dos supermercados, que é onde tinha pequenas aglomerações, que depois nós regulamos, fizemos um entendimento e regulamos a entrada de pessoas de acordo com a área de metro quadrado do estabelecimento. Acabou, não tem mais. Bom, aí você pergunta, numa loja de armarinho tem aglomeração? Numa loja de calçado tem aglomeração? Numa loja que vende tecidos tem aglomeração? Numa loja de autopeças tem aglomeração? Numa loja de utensílios domésticos tem aglomeração? Então, o comércio foi fechado sem a consciência do que ele desempenhava. O único elo de aglomeração, por quê? Porque dentro do conceito da Anvisa, a aglomeração é a que gerava a contaminação. Ora, se não tem aglomeração, por que fechar? Por que ser tão austero com um estabelecimento que está gerando emprego, que está atendendo a população? Aí faltou essa percepção e esse desconhecimento que nós estamos trabalhando, focalizando, mostrando para que a gente possa ser entendido, assimilado, valorizado pelo papel importante que nós temos na sociedade. Porque nós é que atendemos no interior do Estado, nos mais distantes rincões do interior do Estado, nas mais áreas diferentes de uma cidade como a nossa, que tem um perímetro muito grande. Então, essas coisas é exatamente que nós precisamos levar essa consciência aos poucos. Ao povo, olha, minha gente, entendam o que nós fazemos, entendam qual é o nosso papel, valorizem o que nós fazemos de fato. E as autoridades também que se sensibilizem, que vejam que naquele momento em que fecharam as empresas, muita coisa imprevista aconteceu. Por exemplo, muita gente acha que quando uma empresa entra em dificuldade e vai à falência, aquele efeito só fica dentro da vida do empresário. Não. E quantos empregos acabam? E quantos empregos somem? E quantos pais de família vivem momentos difíceis? E quantos pais de família às vezes enveredam por atividades ilegais por conta do desemprego? Muito mais aquele, Álvaro, que tem crianças pequenas ao redor da sua mesa pedindo comida toda hora. O pai vai à loucura, ele vai fazer qualquer coisa, ele vai para as drogas, ele vai para os assaltos, ele vai fazer qualquer coisa, ele tem que botar comida para os seus filhos. Isso é prioridade. Então, é preciso que haja essa consciência, essa visão do papel que o comércio e o serviço prestam na comunidade, para que não haja esse mal-entendido, para que as pessoas não entendam errado. Então, nós estamos buscando essa consciência de parte da população, para entender, mas sem favor. Nós não queremos favor, não, nós queremos consciência que nos interessa. É que a população diga, não,
Eu defendo o comércio porque ele vem aqui no meu bairro, ele traz as coisas que eu preciso, ele abre o crédito, ele me entrega sem custo, ele facilita o meu pagamento, ele é um ente presente na minha vida. É isso que eu quero que a população saiba. E a autoridade que tenha consciência do que nós representamos na economia, gerando mais recursos para o Estado, empregando mais gente, participando mais da economia. É isso que nós estamos buscando. Não é que a gente esteja fazendo comparações para diminuir A ou B. Não. A economia é uma bola só. Eu sempre digo, olha, realmente a indústria tem um papel importante, a agricultura tem um papel importante, mas quem é que leva os produtos até a população? É o comércio. É o comércio. Então, esse lado da segurança, do conforto, do atendimento, da atenção, da responsabilidade, é que nós buscamos que a população valorize. Obrigado, viu?